Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é dia 26/5/2023. Avançando um pouco no nosso podcast, nós já ouvimos falar um pouco sobre a história do catolicismo e agora nós vamos para a parte das crenças essenciais. Além de ser uma fé, o catolicismo também é um sistema de crenças. As crenças ensinadas pela Igreja como sendo transmitidas por Deus são chamadas dogmas. No entanto, uma vez que a Igreja Católica é uma entidade viva em crescimento, essas crenças foram interpretadas e moldadas por gerações de homens santos e teólogos ao longo dos 2000 anos de história da Igreja. Embora aberta às mudanças que vieram com os tempos, a Igreja Católica também ensina que esses dogmas básicos sempre foram verdadeiros. As crenças ensinadas pela Igreja que não são dogmas são chamadas doutrinas. As doutrinas podem ser mudadas sobre novas circunstâncias e novas doutrinas podem surgir de tempos em tempos. A Igreja Católica tem 4 princípios básicos que se aplicam ao seu sistema de crenças como um todo: tradição, universalidade, razão e analogia. A tradição inclui todos os ensinamentos contidos na Bíblia, ao passo que a universalidade é a receptividade a todas as verdades, independentemente de uma cultura em particular e irrestrita a todos os seres humanos. Os 2 princípios restantes, analogia e a razão, são aplicados na tentativa de compreender os mistérios católicos. A analogia é um recurso comum da lógica que nos ajuda a compreender Deus por meio do nosso conhecimento do mundo criado. A razão e a filosofia ocupam ambas um lugar de destaque no pensamento da Igreja. O que é catecismo? Você já parou para pensar sobre o significado do catecismo na nossa igreja? Por que existe o catecismo? Nós vamos ouvir agora um pouco sobre o que é o catecismo, para nos ajudar a compreender ainda mais sobre o catolicismo. Catecismo significa literalmente instrução de viva voz. Tecnicamente falando, um catecismo é o manual da doutrina e um sistema de educação regido na forma de perguntas e respostas, usado como um sistema estabelecido e estável de educação. Essa tradição, há muito estabelecida, remonta a Sócrates. Os evangelhos mostram como Jesus Cristo muitas vezes usava perguntas e respostas como parte do seu método de ensino. Com certeza, quando usado dentro das paróquias para a educação de crianças ou convertidos, o catecismo é exatamente isso. Mas os catecismos para uso popular são versões locais de um catecismo oficial, escrito com a autoridade genuína da Santa Sé em Roma.
Esse catecismo é destinado ao aperfeiçoamento religioso especial dos bispos. O primeiro catecismo oficial é conhecido como Catecismo Romano. A sua formulação começou em 1562, no Concílio de Trento, o concílio que reuniu em reação à crise da Reforma Protestante, e foi concluído em 1564, editado por São Pio V. São Pio V era dirigido aos padres. Em 1870, depois do Concílio Vaticano I, foi publicada uma nova obra. Ainda depois, em 1962, o Concílio Vaticano, conduzido pelo Papa João XVIII, invocou um espírito de renovação e inaugurou um projeto em larga escala, que adotou uma nova postura perante o catecismo. Finalmente concluído em 1977, ele foi publicado sob a égide do Papa João Paulo II. O prólogo do novo catecismo começa com uma observação de alegria. Deus, infinitivamente perfeito e abençoado em si mesmo, em um plano de pura bondade, livremente criou o homem para compartilhar com ele a sua própria vida abençoada. A partir desse princípio básico, segue-se o sistema de crenças católicas e a sua instrução. Uma vez que a Igreja Católica é erigida sob a tradição, o material é estruturado em 4 partes de modo semelhante ao Catecismo de Pio V. Ele inclui a profissão de fé, incluindo o credo niceno, a celebração do mistério cristão, incluindo a liturgia e os sacramentos, a vida em Cristo, estilo de vida católico, incluindo os 10 mandamentos, e a oração cristã, a importância, relevância e santidade da oração. Dentro dessas partes, o material é apresentado de uma maneira que responde às perguntas da época. Cada elemento da vida e das crenças católicas da sucessão apostólica aos assuntos de ambiguidade moral é considerado. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos refletindo agora sobre as crenças essenciais. Depois de ouvir muito sobre um pouquinho da história do catolicismo, que é muito extensa e tem muitos fatos históricos importantes a serem estudados por nós, conhecidos por nós, nós avançamos um pouco e agora entramos nessa segunda parte, agora falando sobre as crenças essenciais. E chegamos então a começar com o catecismo. O catecismo que hoje é muito necessário nas nossas igrejas católicas, porque é através do catecismo, como nós escutamos aqui, que nós aprendemos as doutrinas da nossa igreja, conhecemos os ensinamentos de Jesus, aprendemos as orações, o sinal da cruz, aprendemos também os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus. Então, todo esse contexto histórico que Jesus deixou para cada um de nós, a sua trajetória de vida, os seus grandes feitos, a palavra de Deus em geral, nós aprendemos muito sobre ela no catecismo. Eu tenho certeza que você, por mais tempo que seja, você consegue ter alguma lembrança do seu catecismo, como que aconteceu, né? Alguns fatos importantes que marcou você nessa jornada.
seus catequistas, as pessoas que te ajudaram a formar o seu conhecimento católico. Lembrando que os nossos pais são os nossos primeiros catequistas. São eles que ajudam na nossa formação cristã. E a partir daí, com esta bagagem que nós temos em casa e recebemos de nossos pais, que os nossos catequistas vão complementar esse ensinamento para nós, para que possamos conhecer realmente tudo aquilo que a igreja tem para nos ensinar. E o catecismo é algo muito rico e deve ser valorizado. É muito triste ver tantas crianças, jovens, adultos que nunca participaram da catequese, pais também que não incentivam isso nas crianças hoje, nos adolescentes. E com isso, reflete lá na frente uma estrutura que não foi preparada. E assim, não sabendo lidar com os desafios, não aceitando algumas coisas e regras que a nossa Igreja Católica tem. É fácil notar essa falta de conhecimento sobre a Igreja Católica, sobre os ensinamentos, quando nós vemos vários pais, várias famílias pedindo o batismo dos seus filhos apenas por acreditar que aquilo é uma tradição de família, mas não vendo aquilo como um passo da iniciação cristã do seu filho. Então eles já não tiveram uma base bem preparada e com isso, consequentemente, os seus filhos também não terão. Se eles não mudarem de vida, se eles não procurarem entender a palavra de Deus, a participar da comunidade, a estar ali realmente conhecendo tudo que Deus deixou para nós, todos os seus ensinamentos. Então, podemos notar esta falta de conhecimento nesse ponto. E entre outros tantos, com certeza, a gente já conversou com muitas pessoas que dizem ser católicas, mas não conhecem nada da palavra de Deus. Não conhecem os mandamentos, não conhecem praticamente nada. E também não procuram conhecer. E nós que temos, devemos valorizar cada vez mais e passar isso adiante, para que as pessoas possam ser realmente católicas. O que dizer que o nosso país é o país de mais católicos é errar, pois pode ser batizados, mas não católicos viventes mesmo, católicos de verdade, que vivem a missão que receberam no dia do seu batismo. Então, que possamos refletir sobre a importância do catecismo e passar isso adiante para os nossos filhos, nossos netos, nossos afilhados, todas aquelas pessoas que estão conosco, caminhando para que possamos cada vez mais trazer para as nossas igrejas pessoas que realmente querem ser católicas de verdade e que querem conhecer os ensinamentos da palavra de Deus. Desejo a você uma ótima sexta-feira, chegando já ao finalzinho da semana. Você possa aproveitar o seu final de semana com muita alegria. Não se esqueça de participar da Santa Missa do domingo, né? Pois dia 28, né? É isso? Dia 28, domingo, nós iremos celebrar qual dia? Você, como católico, sabe qual dia nós iremos celebrar domingo agora, dia 28? Nós iremos celebrar Pentecostes. E tem aqui também no nosso podcast anterior, nos podcasts anteriores, se você voltar aí no nosso canal no YouTube,
falando sobre Pentecostes, né? Uma celebração para nós católicos, aonde a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Então, 50 dias após a Páscoa, aconteceu essa descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. Então, nós vamos ouvir e refletir sobre Pentecostes domingo. Então, vá à missa, tá bom? Grande abraço. Não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário. E, por favor, compartilhe a mensagem de hoje para outras pessoas. Vai ser muito importante a sua ajuda. Paz e bem. Até o nosso próximo encontro na segunda-feira.